Você sabia que a Bíblia nos traz conselhos sobre como podemos vencer a baixa autoestima? Para iniciar, é preciso entendermos o que é autoestima. O dicionário online Priberan define autoestima como apreço ou valorização que uma pessoa confere a si própria, permitindo-lhe ter confiança nos próprios atos e pensamentos. Assim, uma baixa autoestima é identificada sobretudo como uma dificuldade em perceber o valor em si mesmo. A pessoa que não desenvolve uma autoimagem positiva não consegue desenvolver respeito ou admiração por quem é. Quem sofre com esse mal está sempre se colocando em dúvida, se diminuindo e se negligenciando. Olá, como é você? Tudo bem? Meu nome é Paulo César e este é o seu canal Bíblia Simples. Se você gosta de estudar e meditar na Palavra de Deus, você está no lugar certo. Não deixe de se inscrever para acompanhar novos conteúdos. Aqui você tem um jeito simples de entender a Palavra de Deus. Ótimo vídeo para você! A história do profeta Elias nos ajuda a aprender uma lição sobre autoestima à luz da Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 18, depois de haver passado 3 anos que Elias havia se apresentado ao perverso rei Acabe e dito por ordem de Deus que não iria chover até que Deus ordenasse, o povo ainda sofria com uma terrível seca. Deus mandou então Elias voltar, porque ele enviaria chuva. Elias voltou, falou ao rei para convocar os 450 profetas do deus Baal e os 400 profetas do deus Aserá para um desafio. O Deus que fosse verdadeiro enviaria fogo do céu e consumiria o sacrifício. Os profetas de Baal clamaram ao seu Deus durante todo o dia, mas nada aconteceu. Ao final do dia, Elias clamou a Deus para que ele se manifestasse, a fim de que todos pudessem ver que ele era o Deus verdadeiro. Deus ouviu a oração de Elias e enviou um fogo tão poderoso que consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que Elias havia jogado. Elias então conclamou o povo e eles se levantaram, lançaram mão dos profetas de Baal e mataram a todos. Logo depois, Elias orou ao Senhor e ele então enviou a chuva, terminando a tão longa seca de 3 anos. Quando a perversa Jezabel, esposa do rei Acabe, ficou sabendo o que havia acontecido, ela enviou rapidamente um recado para Elias, dizendo: que os deuses façam a mim o dobro do mal que você fez aos profetas, se até amanhã eu não puser a tua vida como a de um deles. Recebendo esse recado, Elias fugiu até Berseba com seu servo para salvar a sua vida. Lá, deixou o servo e andou pelo deserto por um dia. Sentou-se debaixo de uma árvore e pediu a morte, dizendo: Senhor, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Então deitou-se e dormiu. O anjo do Senhor o acordou. Ele viu um pão assado sobre as asas, comeu e voltou a dormir. O anjo de Deus o acordou 2ª vez, e ele novamente comeu, e com a força daquela comida caminhou por 40 dias até Horebe, o monte de Deus, e se abrigou numa caverna. Você percebe como foi a atitude de Elias? Num dia ele estava corajoso, enfrentou o rei, enfrentou os profetas, e o poder de Deus se manifestou por meio dele. No dia seguinte ele foge, se esconde e pede a morte. Em que consistia a autoestima de Elias no primeiro dia? Aqui está uma grande diferença do conceito do mundo e do conceito divino de autoestima. Para o mundo, a autoestima está baseado em si mesmo, no valor próprio de si para si. Para o cristão, a autoestima está baseada na fé. Isso foi o que demonstrou Elias no primeiro dia. A nossa autoestima é baseada no valor que temos para Deus e na confiança que nós temos nele. Davi foi um grande exemplo de autoestima baseada na fé. As palavras do gigante tentando menosprezá-lo não o atingiram, mas ele disse: Tu vens a mim com espada e com lance e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Davi havia ficado indignado e dito no verso 26, quem é esse gigante para afrontar o Deus de Israel? A sua autoestima não estava baseada nele, mas no que Deus podia fazer por meio dele. O que Elias precisava para vencer a baixa autoestima? Estar na presença de Deus e ouvir a sua voz. Estando escondido na caverna, no Monte Horebe, Deus então perguntou: que fazes aqui, Elias? Elias então responde, murmurando, reclamando da vida. Deus pede que ele saia da caverna. Veio então um vento muito forte, mas o Senhor não estava no vento. Em seguida veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo.
Então o Senhor falou com Elias com uma voz mansa e delicada e novamente perguntou: que fazes aqui, Elias? Novamente Elias murmura, reclamando da vida e dizendo que todos deixaram o Senhor e ele ficou só e agora querem tirar-lhe a vida. Deus então ordena que ele volte e diz que ele não está só. Existem mais de 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, diz o Senhor. Ele então se reergueu e voltou conforme a palavra do Senhor. Ouvir a voz de Deus, estar na presença dele, devolveu-lhe a fé e, consequentemente, o sentimento de autoestima. Então veja, saber quem nós somos define o nosso sentimento de autoestima. Ouvi uma história que um rei, ao fugir de uma batalha, entrou numa vila simples e se dirigiu a um casebre, deixando ali o seu filho, ainda criança, com uma senhora. Pediu que ela cuidasse dele e que um dia ele voltaria para buscá-lo. Aquela criança cresceu naquele lugar pobre, mas tinha traços de nobreza. Quando lhe perguntavam por que ele era diferente, ele dizia ser filho do rei. Ninguém acreditava na conversa do garoto, já que vivia numa casa tão simples. Mas um dia, a guerra acabou e a comitiva real chegou naquela vila, dirigindo-se àquela casa simples, ficando então evidente que o garoto verdadeiramente era filho do rei. Seu pai havia vindo para buscá-lo. De acordo com 1 João 3, verso 1, nós somos filhos de Deus, aquele que governa todo o universo. Será que você precisa de algo mais para ter um sentimento de autoestima? Você é filho do rei, viva como tal e conte para todos quem é o seu pai. E então, gostou dessa mensagem? Obrigado por assistir até o final. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe com amigos. Até a próxima reflexão.